Jesus consertou, com certeza, na minha vida e na vida dos irmãos também, né? Quantos de nós temos testemunho do que Jesus tem feito, fez para nos resgatar, né? E tem feito na nossa vida. Cada vez, cada ferida que a gente passa, né? Deus vem e dá o conserto. Glória a Deus, amado. Que bom, né? Maravilha. Louvado seja Deus, hoje por mais esta live. Bem-vindo aos irmãos que estão conosco. Que Deus abençoe a cada lar aí representado, a cada alma, Senhor, que as almas estejam curadas nessa noite e serão transformadas. Bem-vindo para mais uma live de ensino, onde nós vamos tratar de um assunto importante, né? De vários assuntos, porque a Bíblia ela é riquíssima, né? E é importante para nós que nós venhamos a... Deixa eu tirar meu retorno. É importante que nós venhamos a dar continuidade no nosso ensinamento. Amém? E nesta noite, não diferente das outras, e também daqueles que fazem live, aqueles que levam a palavra, que se preparam, se dedicam, estudam, para poder estar transmitindo aquilo que Deus ensinou. E quem sabe vocês possam estar não só multiplicando na sua vida, adquirindo conhecimento, mas também fazer o ID, né? Que quando nós estamos bem estruturados, nós podemos estar combatendo um bom combate e tendo condições de fazer o ID sem problema algum, ok? Então a palavra de Deus diz que nós temos que ter conhecimento, né? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E isso é motivo de muita alegria, porque diferente de muitos países, muitas situações aí afora que a gente vê, eles não têm a mesma liberdade ou a mesma tecnologia para podermos estar divulgando e meditando na palavra, né? Mas isso, infelizmente, existe ainda. Mas nós, como temos essa tecnologia, vamos tocar em frente. Amém, irmãos? Amados irmãos, vamos orar para poder iniciarmos nosso estudo. Bendito Deus e amado Pai, Senhor, mais uma vez, mais uma sexta-feira, nos encontramos aqui diante da sua presença, como igreja, Pai, porque considero os irmãos, todos aqueles que estão assistindo na live, como aqueles que irão assistir futuramente, como uma igreja diante de Ti, pedindo, Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, venha, Senhor, nos dar sabedoria, entendimento, discernimento da palavra, o que for colocado aqui, Senhor, que venha, Senhor, do seu altar, da sua boca, Pai, para diretamente ao nosso entendimento e ao nosso coração. Pai, tendo a certeza de que o Senhor está conosco e o Senhor vai conduzir esta live, nós já agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Nós oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, algo que me chama muito a atenção é como Jesus ensinava, ok? E interessante que Jesus fazia os ensinamentos conforme a situação de cada local. Então vamos, por exemplo, imaginar que Deus ele tem para nós vários métodos de ensino. Das situações que muitas vezes nas pregações, né, a gente não consegue transmitir
mas no culto de ensino isso é de grande importância. Por isso que eu quero, irmãos, vou fazer o possível. Se alguém tem algo a comentar, hoje eu vou tentar ver se eu consigo meditar com os irmãos, né? Quem sabe a gente consiga responder. Vamos pedir ao Senhor esse discernimento. Então, irmãos, o que acontece muitas vezes na escola bíblica dominical, ou então nos cultos de ensino, quando há um retorno, as pessoas às vezes perguntam alguma coisa. Uma das perguntas importantes que se faz quando se direciona para a Bíblia, quando você começa a estudar o Novo Testamento, você olha e praticamente vê uma semelhança entre os livros de Mateus, livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. Você começa a ver o seguinte: por que 4, né? Aqui a gente já tem uma resposta. Aqui nós vemos aqui nesse texto que Mateus é para os judeus. Então, o entendimento que a gente tem é que Mateus ele se preocupou com a linguagem judaica, com provas e situações que os judeus entendiam. Então, é a mesma coisa de você fazer uma evangelização para uma pessoa adulta. É diferente de você fazer uma evangelização para uma criança, para um jovem. Às vezes a pessoa que você vai fazer evangelização, ele não tem um certo entendimento. Então você vai ter que ter uma linguagem que ele conheça, passar uma linguagem que ele conheça, para que ele possa interpretar. Então temos Marcos, que foi para os gentios, mas aqueles que falavam a língua grega em Roma, ok? Depois nós temos Lucas, que é para os gentios em geral. E nesse texto especificamente que nós vamos estar meditando nessa noite, na parábola que nós escolhemos para essa noite, não tem no livro de João, ok? Então, é importante, irmãos, que nós compreendamos isso daí para poder fazer o quê? Veja bem, são 4 livros. O que é bom para fazer-se um estudo? Para se fazer um estudo, é bom que você leia os 4, o texto que você escolheu, você vai procurar ele nos 4 livros, ok? E você vai fazer uma pequena comparação. Por quê? Marcos, conforme as informações que a gente tem, ele foi o primeiro livro a ser escrito, ok? E depois veio os outros livros. O último livro, João e Lucas, principalmente Lucas, foi Teófilo, né? Que pediu para Lucas fazer uma investigação em relação a Cristo Jesus. Então vejam que Lucas pode ser considerado sendo um dos últimos. Por quê? Porque Lucas escreveu o livro de Atos. E quando Lucas escreve o livro de Atos, ele está nas viagens missionárias, entendeu? De Paulo. Então ele estava junto com Paulo. Então ele via os acontecimentos, ele via o que estava ali. E tem certos momentos na palavra que ele fala nós, se referindo que ele estava presente e testemunhando o fato que ocorreu. Então, isso é fundamental quando nós lemos a palavra, podemos entender que a palavra ela tem alguns detalhes que é importante nós fazermos. Ok? É importante que nós venhamos a conhecer. Amém? Então, irmãos, eu queria aqui nesse momento, só um segundinho só. Ah, tá, perdão.
perguntar para os irmãos o que é parábola, ok? Medite bem, se você consegue explicar o que é parábola. Dá para explicar? Então forme a sentença aí na sua cabeça e vamos ver se você está certo. Amém? Vamos ver a definição de parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de uma linguagem figurada, transmite um conteúdo moral, sendo, por isso, erroneamente confundido com uma fábula. Ok? Jesus Cristo utiliza as parábolas para fazer ensinamento. E são várias. Nós vamos até dar uma olhadinha em algumas. E que eu achei interessante, irmãos, que me aqueceu o coração, é a gente dar um andamento nas parábolas e entender essas comparações. Por quê? Porque para você poder entender uma parábola, você tem que analisar o contexto dela. O que é aquilo? O que aquilo significa? O que Cristo quis dizer com relação àquilo? Vamos relembrar há um tempo atrás, umas lives atrás, quando nós falamos sobre a armadura de Deus. Lembra que hoje, nos dias de hoje, se você for pegar aquele texto de Gálatas 6, 10, sobre a armadura de Deus, você vai se transferir para os dias de hoje. Por exemplo, falando lá do capacete, que alguns policiais utilizam o capacete, utilizam aquele protetor, aquele protetor para não atingir o peito, para não levar um tiro, A gente vê coturno, a gente vê o fardamento, a gente vê os cintos, vê o revólver. E hoje, para nós, se Deus estivesse escrevendo Efésios 6:10, hoje, Ele estaria falando dessas ferramentas aí, ok? Que a gente sabe que cada traje, cada situação do soldado que nós temos hoje é para uma finalidade, ok? Então, é a mesma coisa quando Deus fala lá em Gálatas em relação ao soldado romano. Não é diferente disso. Eu tenho aqui uma outra informação sobre a questão da parábola. Então, em outras palavras, é uma história real ou fictícia ou inventada que traz uma mensagem que o ouvinte reflita para tirar a mensagem, ok? Então, eu errei aqui. Mas, veja bem, irmãos, é importante que você tire uma conclusão, ok? Aqui nós temos algumas parábolas, irmãos. Então, vejam quantas parábolas nós temos aqui. Eu tirei lá da minha revistinha da Bíblia, revistinha de escola bíblica dominical. Então vejam, olha, nós temos o bom samaritano, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo, a gente já ouviu pregações sobre ele também, o administrador desonesto, o homem rico e Lázaro, os servos, a viúva e o juiz, os talentos, os lavadores mal, a roupa nova, o vinho novo, os 2 alicerces, os 2 devedores, o semeador, a lamparina, o empregados alerta, o amigo persistente, o rico sem juízo, o empregado fiel. Olha quantos, irmãos. A figueira sem figo. Só um segundinho, irmãos, que eu preciso achar ele aqui. Ah, tá. Eu me perdi aqui, irmão. É isso.
figueira sem figo, né? Que eu passei, é a próxima. A figueira sem folha, a semente de mostarda, fermento, convidado para a festa do casamento, a grande festa, a construção de uma torre, fariseu e o cobrador de imposto, o retorno do proprietário, a semente que cresce, o joio, o tesouro escondido, a pérola, a rede, o empregado mau, o trabalhador no vinhedo, os 2 filhos, as festas de casamento, as 10 virgens e as ovelhas e as cabras. Vejam, irmãos, que além desses também, nós temos um aqui. Nós temos do Velho Testamento. E em estudo eu descobri essas 2 parábolas aí. Segundo Samuel e tem Isaías. Segundo Samuel, a ovelha, e Isaías, o vinhedo. Tá? E eu não tive ainda a curiosidade de ir lá checar e estudar. Se os irmãos me acompanharem, nós vamos estudar essas parábolas aí. Amém? Então, irmãos, as parábolas, elas têm essa finalidade. E vocês, irmãos, viram quantas parábolas Jesus passou para nós? Nós temos no Novo Testamento quantas parábolas? Então, significa que a parábola ela tem a sua eficiência, ok? No evangelismo, no aconselhamento, muitas vezes a gente faz algo mais ou menos parecido. Não estamos em comparação com o nosso Senhor, claro, mas nós fazemos algo meio parecido, ou até o nosso próprio testemunho traz essa verdade que nós estamos querendo transmitir, ok? Mas testemunho é separado de parábola, né? Parábola pode ser uma verdade ou fictício. Então tem muitas histórias que a gente vê e as pessoas contam aí, né? Perdão. E as pessoas contam que são parábolas que realmente você sabe que você está atingindo a pessoa e fazendo a pessoa pensar. Amém, irmãos? Então, é muito importante que nós conheçamos as parábolas de uma maneira maior, ok? Então, eu vou aqui agora passar uma parábola para os irmãos, a parábola dos odres, ok? A parábola que tem os odres. Essa parábola, ela vai se encontrar, deixa eu pegar aqui, depois nós vamos mostrar. Primeiro eu vou falar sobre os odres, perdão, não é odres, os odres, ok? O que são odres? Para a gente poder ler a palavra e ter um entendimento, a gente precisa conhecer o que é um odre. Okay? Então, um odre, irmãos, é uma vasilha que é onde no deserto, que sol escaldante, muitos morros e chacoalhar, tudo é como se fosse uma sacola, uma bolsa, ok? E essa bolsa ela é fechada, vou mostrar aqui para os irmãos. Então, nós vemos que esse aqui é um odre. É um utensílio feito de pele de ovelha, de novilho, de cabra, algum carneiro. E com a pele dele fechada, hermeticamente fechada, nós vemos aí que tem como facilidade de carregar água, carregar vinho, carregar leite e até, em certos casos, carregar alguma coisa sólida, uma farinha, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo, uma farinha, um grão, né, de alguma coisa, vamos dizer assim, né?
que a pessoa utiliza para fazer um pão ou fazer alguma coisa assim. Então, tem essa finalidade também. E os odres, eles têm aqui, irmãos, um fator muito importante. Qual que é? O odre, ele tem, ele vai ser usado para esse transporte, e nesse transporte ele vai envelhecendo, ok? Agora, os odres, veja bem, os odres, eles têm uma dificuldade. Qual é? É que ele com o tempo vai se tornando velho. Mas como? O que acontece? As pessoas, naquela época, que iam transportar, iam fazer o odre de pele, quando eles colocavam água, não dava tanta interferência, nem com água, talvez com leite, com sólidos não, mas com vinho especificamente, existia um problema que acontecia com o odre. O vinho, como ele era transportado, o suco de uva, ele é transportado em um ambiente, um calor e fechado, ele fermentava. E no ele fermentar, ele dilata. E quando ele dilata, ele faz a pele esticar. Ela vai esticando, ok? E ela vai esticando e acaba ficando daquele jeito. Então, ela não fica flexível. Ela estica e fica esticada. E com o tempo, ela vai permanecer naquele jeito. E aí você tem o odre hermeticamente fechado, mas esticado você pode escorregar. Sem problema nenhum. Você pode carregar água e tal, só que o vinho não. O vinho tem que tomar cuidado. Então, vamos ver logo a seguir. Mas então esse odre fica velho. E esse odre fica velho, o que se faz com o odre velho? Como você não pode usá-lo mais, para poder para usar, por exemplo, para colocar vinho, que ele vai fermentar, e a tendência, quando ele fermentar, é ele esticar, e aí a pele não estica mais, e ele vai romper. Então ele não serve mais para colocar-se um vinho novo, não dá para usar mais. E aí, o que faz com esses odres velhos? Ok? O odre velho, ele depois é usado, por exemplo, até para confecção do odre. Porque eles formam tiras. E essas tiras podem ser costuradas. A tira, ela tem mais resistência. Então dá para se montar uma tenda. Dá para se colocar tendas e costurar diante dessas tendas, que ele não vai romper. Porque ele é forte e resistente. E também, por ele ser um cordão, ok? É utilizado também, às vezes, para acender um fogo, né? É como se fosse um pano, né? Uma pele seca que vai pegar fogo ali facilmente. Então, os odres velhos são também utilizados para utensílios, ok? E aí, depois nós temos para conhecimento dos irmãos, nós temos odre de fumaça. Aqui nós vemos em um Salmo 119, 83, alguns teólogos não dão esse salmo como salmo de Davi, ok? Então, isso é uma questão teológica, tá? Eu considero de Davi, mas muitos teólogos dizem que não é de Davi, que existe muitos autores também, ou Davi seja um deles, ok? Mas nesse Salmo 119, 83 diz assim: pois tornei-me como odre
na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. O que é um odre na fumaça, irmãos? O odre na fumaça, ele é para você... Ele joga o odre em tendas, não tem chaminé, e aí esquenta, né? Então o pessoal faz uma fogueira dentro e tal. Mas o odre tem uma vantagem quando ele está sobre a fumaça. E o odre era normalmente pendurado nas tendas, né? Aí, irmãos, o que acontecia? Essa fumaça, esse calor, por fora do odre, ele enrugava. Ele escurecia o odre e ele enrugava. Isso dava uma resistência maior para o odre. Ok, irmãos? Então, o fator do odre, né, ser de fumaça, né, odre de fumaça, é isso que significa. Ok? Então, o que nós entendemos aqui? Entendemos que o odre, ele é feito de pele de animal. Entendemos que o odre aqui, ele pode ser usado para vários tipos de transporte, mas com o vinho ele tem um problema. Então, com o vinho existe a fermentação e a dilatação deste odre. E a dilatação deste odre, quando o odre que já está dilatado, você não pode colocar um vinho novo ou um suco de uva sem fermentação, né? Ou um vinho ainda em fermentação, que é um vinho novo, né? Dentro desse odre. Se você colocar, o que vai acontecer? Vai vazar, vai romper, vai criar uma pressão dentro desse odre. Então, tem essa dificuldade para transportar em odre vinho novo e vinho velho. Ok? Vimos também que o vinho velho, ele é usado... Perdão. Que o odre velho é usado para confecção, até para fazer o cordão do odre novo. E era usado também em tendas e também para colocar fogo em alguma coisa, como uma fogueira, né? E também sobre o odre da fumaça. Ele fica na parte superior da tenda, ele recebe toda aquela fumaça. E o salmista aqui diz, olha, eu fiquei pendurado, eu fiquei enrugado, eu fiquei posto ali para ser tratado, eu passei por algum problema, entendeu? Passei com algum problema de aquecimento ali, mas eu não me esqueci dos seus estatutos. Ou seja, ele sofreu, passou maus bocados, mas não esqueceu do Senhor. Amém? Então, irmãos, é importante que a gente tenha tido essa meditação sobre os odres, né? Que é importante que a gente tenha. Irmãos, então vamos à palavra que nós preparamos, que eu preparei aqui para os irmãos esta noite, ok? Deixa eu abrir aqui. Ok. A palavra se encontra em Marcos 18, 22. Vamos ler a palavra do Senhor? Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe, por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo?
E quando tem consigo noivo, não podem jejuar, ok? E os dias virão, porque em que lhe será tirado o noivo, nesses dias, sim, hão de jejuar. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Do contrário, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior a rotura. E ninguém deixa vinho novos em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e perder-se-á o vinho e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres velhos. Bom, irmãos, vamos entender, o nosso foco é a parábola, ok? Mas vamos meditar um pouco na palavra em relação à questão do jejum, ok? Cristo está dizendo em relação aos seus discípulos que estavam com ele. Então, se estavam com ele, Cristo disse, não há necessidade de jejuar. Os meus discípulos, não há necessidade de jejuar, porque estavam junto com ele. E aí ele fala em relação aos seus discípulos, aí ele se refere muito a nós, ok? Aonde o noivo nos foi tirado. Ou seja, Jesus não está corporeamente entre nós aqui, ok? Então, o noivo virá, Jesus virá. E enquanto Jesus virá, o jejum é para nós fazermos. Então nós estamos dentro desse contexto porque não estamos com o noivo. E os discípulos, naquele momento, estavam com o noivo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou querer dar mais uma informação importante com relação a esta parábola, mas agora eu vou lá em Lucas. Ok? Vou lá em Lucas. Então vejam agora qual é a importância que nós, como cristãos, precisamos buscar as outras referências. Se você for fazer um estudo, uma pregação, fazer alguma apresentação, algum ensino sobre essa parábola, sem sombra de dúvida, você não pode deixar de ler as 3 referências. Ok? De Mateus, de Marcos e aqui de Lucas. Por que eu digo para vocês? Vamos ler novamente a parábola? Vamos ler. Propôs-lhe também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. Ninguém coloca novo em odres velhos, ou seja, vinho novo em odres velhos. Do contrário, se você fizer, o vinho novo vai romper, ele vai se dilatar, e os odres se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos. E ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz, o velho é bom. Irmãos, qual é a diferença do texto que nós lemos lá em Marcos? Qual seria a diferença? Nós vamos andar, não é no versículo 35, 36, 37, 38, mas é no versículo 39. O que Lucas diz aqui? E ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz, o velho é bom. Ok? Agora, irmãos,
bebido é vinho. Então, Deus está dizendo, o vinho velho é melhor que o vinho novo, ok? A gente que não está acostumado com a bebida, entendeu? Não tem, quem toma vinho, quem toma vinho, tem lá os seus gostos. Tem pessoas que degustam café, por exemplo. Né? Então, tem certos produtos que com o envelhecimento ele se torna melhor. Alguns dizem que se torna melhor, ok? E aqui Deus fala sobre a questão do velho e do novo, ok? Do velho e do novo. Agora o que nós podemos tirar como cristão, como esses cristãos que nós somos, em relação a esta parábola? Bom, primeiro nós sabemos que existe um vinho novo e existe um odre novo. Amém. Quem é o odre? Quem é o vinho? Ali. Quem é o vinho? Quem é o odre? Como que nós podemos analisar isso? Será que o vinho somos nós e nós dilatamos? Ou será que nós somos o odre e nós dilatamos? Se a gente olhar para o lado, por exemplo, de ser usado, quem foi usado aí, quem está sendo usado é o odre. Concorda comigo? É o odre. Então vamos avaliar assim que este vinho seja a obra de Deus. Que o vinho aí, nesse contexto, seja Deus atuando na nossa vida, como Ele atua quando nós conhecemos a Cristo. Ok? Podemos fazer essa colocação? Vinho novo, novo convertido. Novo convertido toma mingau, anda gatinha no Evangelho, vai absorvendo, né? O cristão ele vai absorvendo a palavra, o cristão vai se inchando, crescendo, tendo cada vez mais conhecido a verdade, o Evangelho, tendo cada vez mais a mente de Cristo, estar junto com Cristo, direcionando em seus dons, né, dos seus dons. Então, vejam, o cristão ele cresce. O cristão ele cresce, mas ele cresce porque ele é alimentado. Mas, pastor, então nós crescemos e quando nós já crescemos o bastante, nós não podemos ser usados mais? Não. Não é isso que eu vejo nesse odre aí. Em primeiro lugar, quando o odre vai crescendo, ele vai ficando velho, ele vai se tornando mais resistente. Ele vai sendo utensílio para os novos odres, ok? Ele vai tendo mais sabedoria, ele é usado mais por Deus. Ele é usado mais por Deus. Então, vejam, você tem mais sede e mais da palavra e do amor de Cristo dentro de você. Então é como um vinho que estava crescendo em você, estava transformando a sua vida como o odre inchado. E aí, você necessariamente, não há necessidade de você comer o mingau, se você já desfruta do alimento sólido, que assim diz a palavra do Senhor. Ok? Então, veja bem, quando você tem um odre velho, você tem um odre de sabedoria, de entendimento, de experiência, fonte de Deus para dizer como Paulo disse,
Sede imitadores de Cristo, como eu fui. Então todos nós somos cristãos, imitadores de Cristo. E nós podemos chamar e falar com as pessoas para que as pessoas sejam imitadoras também. Ok? E quando a gente já tem um conhecimento, é o momento de você ser útil mais ainda. Ou seja, quando você se transforma num cordão, vamos analisar assim, aonde você sustenta uma tenda, você sustenta um odre, você é utilizado como resistência para poder se fazer uma corda ou alguma coisa nesse sentido, no caso do utensílio. Mas você pode ser usado. Quantos e quantos de nós Deus usa para uma cura, para uma libertação, para um ensino? Quanto de nós Deus usa? E usa por quê? Porque já somos, sabe? Já temos uma fé, uma grande fé, já temos uma santidade, já temos vários testemunhos, já temos vários exemplos de Deus na nossa vida. Então Deus nos encheu. E é claro e é evidente que o vinho novo, ou seja, ele não é, ele é bom, ok? Vamos analisar nesse sentido. Ou seja, a palavra quando está começando na pessoa, mas a palavra pura, a palavra que já está batida no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa vida, essa é o auge e o objetivo disso. E aí Deus fala o seguinte, claramente: olha, eu estou com vocês. Se vocês são vinho velho, se vocês forem odre velho, vocês estão alimentando na mesma condição que eu passo para você. E Deus fala claramente: e quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus te usa, mais Deus te capacita. Então, é algo muito importante para Deus, porque Deus é a soberania de todo, ok? Então, quando nós estivermos com Deus, claro que não é nessa condição, mas a hora que Cristo vier nos buscar, nós vamos parar de jejuar, porque estamos com o noivo. Mas somos fortes em relação a isso. E devemos buscar e aprimorar os novos. Devemos ajudar os novos. Ok? Então, veja bem. O que é o rompimento do odre? Para a gente poder encerrar, irmãos. É a seguinte: não adianta você passar uma parábola para um novo convertido. Porque se passar uma parábola para um novo convertido e ele não tiver estrutura para entendimento dessa palavra, você vai romper a cabeça dele. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer a verdade. Não ir para a Bíblia literalmente. Porque como a gente não tem estrutura, o que vai acontecer? A gente pode fazer coisa errada. A gente pode ter entendimento errado. E aí esse é o rompimento. Esse é o rompimento. A palavra é a palavra de dois gumes, entendeu? A lei é santa, mas a lei condena. Então esse é o cuidado que nós temos que ter na nossa vida em relação a essa questão de querer colocar vinho velho em odres novos. É mais uma outra observação. Quem é novo tem papinha. Quem é mais adulto tem comida sólida. Porque se inverter, ok? Aquele não vai se alimentar com a papinha. Porque ele não se alimenta. Mas o outro vai ter problema. Se você não ensina o seu irmão, você não consegue fazer o seu irmão andar sozinho. Porque a salvação é individual.
sem ensino, sem estudo da palavra, você não anda sozinho. Você fica andando dependendo das pessoas. E Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores e buscarmos a nossa salvação. Ou seja, buscarmos o nosso lugar com Cristo Jesus. Amém, irmãos?